Olá pessoal, sou o Josiel, professor de História. Estamos aqui mais uma vez juntos para estudarmos aí, revisarmos sobre o módulo 2, debate sobre a pré-história. Um tema aí que é meio polêmico, né? Principalmente quando se trata sobre a origem da vida. Mas espera aí, de onde veio o homem? Foi uma criação de Deus? Existiu um ser grandioso que projetou o homem? Ou foi uma obra do acaso, onde uma grande explosão deu a possibilidade do surgimento da vida? Vamos ver então? Acompanhando aqui. Pessoal, existem grandes controvérsias sobre a nossa origem e essas controvérsias elas fazem parte aí da nossa sociedade hoje, tá? Principalmente aí no campo científico. E nós vamos ver, diferente do que nós conhecemos, não é apenas criação e evolução, mas nós temos outras ideias também que abordam esse tipo de pensamento. Bom, as sociedades antigas, elas relatam a origem da vida em aspectos religiosos. Já a ciência na atualidade desvincula o pensamento da religião. Principalmente nós vemos isso aí na parte do positivismo, né? Mas a ciência, ela tem as suas limitações. Ah, professor, então você está querendo dizer que a ciência ela não é exata? Bom, 100% exata não. Não sei se você já ouviu falar que a ciência, por exemplo, ela achou ali um fóssil, a gente teve até umas questões ali praticamente sobre o homem de Neandertal, que hoje já tem uma nova visão científica sobre isso, mas você vai ver que a ciência ela dá uma data, tantos bilhões de anos, mas baseado em que ela deu tantos bilhões de anos? Ah, professor, eles usam carbono 14. Sim, mas o carbono 14 tem a capacidade de medir aí bilhões de anos? Então é algo aí que realmente intriga, né? Será que não é uma opinião de alguém famoso e a sociedade acabou aceitando? Então nós temos aí. Uma outra questão do limite da ciência, por exemplo, é sobre a origem da vida. Quem pode provar que o homem foi um fruto de um acaso, uma evolução? A ciência não prova. Então por isso nós chamamos de teoria. Então vamos chamar a criação de teoria e a evolução de teoria. E nós vamos desmembrar mais para frente aí este assunto. Na Idade Média, por exemplo, a teologia ela era considerada a mais importante fonte de conhecimento, principalmente baseado aí no primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, né? Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra era vazia e assim por diante. Inclusive o calendário que nós temos hoje, a semana de 7 dias, Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º, no sábado ele descansou, ou seja, a semana ela é uma semana também bíblica. Teve essa mudança? Já tivemos uma semana diferente? Sim, na Revolução Francesa montaram um calendário revolucionário contendo uma semana de 10 dias. Isso durou até Napoleão, até que o calendário voltou aí a semana de 7 dias novamente. Mas vamos lá, sobre a origem da vida, temos formas diferentes de pensar. Nós temos, por exemplo, um grupo conhecido como os fichistas, onde acredita que a matéria ela sempre existiu. Depois nós temos ali um grupo conhecido como deísta, ou seja, eles não acreditam no Deus como nós acreditamos, no Deus bíblico, mas eles acham que o mundo ele é complexo demais para não existir uma inteligência superior. Depois nós temos a naturalidade científica. Ah, professor, mas o que é a naturalidade científica? Conforme a nossa imagem, você vai ver que tem grupos de ciências que preferem não opinar sobre essa questão da origem da vida. Preferem ficarem mudos e surdos sobre este assunto. Deixam aí para os outros questionar. Um outro grupo nós temos baseado em Charles Darwin, os evolucionistas, né? Que acreditam aí realmente no processo de evolução, onde um ser praticamente ali saiu da água, criou pernas, começou a se adaptar e foi criando formas diferentes até chegar à humanidade. Então chamamos de evolucionistas. E nós temos aqui também os evolucionistas teístas. O que seria? A palavra tel vem de Deus, né? Então evolucionistas e Deus combinam? Bom, existe esse grupo. Acreditam que existe um Criador, criou o mundo, criou a Terra e deixou a possibilidade de vida para essa vida aí se evoluindo. Ou seja, nós temos então uma mistura da criação com a evolução, né? E nós temos aqui o nosso famoso criacionismo, cuja fonte mais antiga está relatado no livro de Gênesis, o livro da Bíblia. Pessoal, agora só para explicar, os criacionistas também eles creem uma parte evolucionistas. Por quê? A evolução nós classificamos em duas. Tem a microevolução e a macroevolução. O que é a microevolução?
A microevolução é você pegar uma ameba, tirar ela daqui e levar para a África, ela mudar de forma, mas na sua genética ali, ela não deixar de ser ameba, continua sendo ameba, mesmo com uma forma diferente. Agora, o que é a macroevolução? Essa ameba, ela se transformar, virar ali um girino, criar pernas, virar ali um sapo, do sapo crescendo, virar um primata e chegar ao homem. Isso é uma macroevolução. O criacionismo acredita na microevolução, ou seja, Deus deixou em você a capacidade de adaptação. Certo? Então, entendendo essa parte aí, vamos avançar. Pessoal, eu vou focar aqui o criacionismo. Conforme eu falei com vocês, nós temos aí o criacionismo, um dos relatos mais antigos de toda a história da humanidade, relatado no livro da Bíblia, o Gênesis. Se você quiser um outro livro fora da Bíblia também, tem a obra de Flávio Josefo, um historiador romano também, viveu ali na época do ano 70, mais ou menos depois de Cristo. Tá? Então é uma excelente obra, uma indicação para vocês realizarem uma ótima leitura aí. Vamos então sobre o conceito de pré-história. Este conceito ele tem passado aí por uma revisão, conforme eu falei, pré-história, antes da escrita, 4000 a.C., não existia história só porque o povo não tinha escrita? Bom, esse preconceito começou a ser revisado, certo? Então a ideia de povos primitivos começou a ser abandonada, a pré-história agora significa fase de grande criatividade e busca pela sobrevivência e as rápidas mudanças. Por exemplo, nós tivemos ali praticamente a criatividade, a pedra polida, a invenção do fogo e assim por diante. A pré-história e o criacionismo. Deus criou toda a matéria e formou os seres vivos. Condições de vida diferentes da atualidade, superfície da Terra, por exemplo, nós tivemos uma alteração. Na visão criacionista, nós acreditamos que houve uma catástrofe enviada por Deus, conhecido como o famoso dilúvio, cujo houve uma separação também da Terra, formando aí os nossos continentes atuais. Já espécies de plantas e animais foram extintas, formando aí os fósseis através aí também do dilúvio. Então é uma explicação dentro do pensamento criacionista. Agora neste pensamento ainda, seguindo sobre a criação, nós temos o conceito de raça. Está correto? Quem assistiu aí a nossa aula anterior, você percebe que isso é um pensamento preconceituoso, surgido ali na Europa, né? Um pensamento eurocêntrico, de raças superiores, assim por diante. Mas a raça humana é uma só, é homens, né? A raça humana ela é única. Então nós classificamos em etnia, beleza? Então se você tem um costume, uma cultura diferente, um costume religioso, uma língua diferente, nós classificamos como etnia, não raça. Raça está incorreto. Qual o continente de origem do homem? Em qual continente então tivemos origem do homem? Bom, o Enem, ele pode ser tendencioso para a parte da evolução, mas nós vamos ver aqui duas respostas. Na parte criacionista nós temos na Ásia, porque na Ásia se encontra aqui a Mesopotâmia, os dois rios Tigres e Eufrates, que eram rios que faziam parte do Jardim do Éden, uma narração do Gênesis da Bíblia. Então, pela visão criacionista, o homem surgiu na Ásia. Mas pela visão evolucionista, o homem vai surgir na África. Então os primeiros fósseis mais antigos aqui sobre a história da humanidade estão relatados aqui na África. Então são os dois locais aí. Visão evolucionista África, visão criacionista na Ásia. Beleza? Vestígios sobre a pré-história. Vamos lá então? Como funciona? Para a evolução, seriam ancestrais dos seres humanos. Para a criação, seriam grupos contemporâneos aos próprios seres humanos, ou seja, que formaram as primeiras sociedades ali sedentárias. Os hominídeos, como funciona para a evolução para a criação? Para a evolução, família que inclui os gêneros, os australopithecus e o Homo. A criação, nós temos aqui resultados de alterações físicas, conforme eu falei para vocês, nós acreditamos ali no processo de evolução, a microevolução, né, formas de adaptações. Então são resultados de alterações físicas produzidas por adaptações ou isolamento de grupos. Aqui nós temos aqui espécies de primatas extintos. Então nós acreditamos praticamente, diferente da evolução, que eles acreditam que eram ancestrais dos seres humanos, nós apenas acreditamos que são animais que deixaram de existir. Então tem essa grande diferença.
Ah, professor, mas o dilúvio, você fala sobre o dilúvio, isso é um pensamento hebraico, é só a Bíblia que registra? Bom, achados arqueológicos discordam dessa questão. Principalmente ali foram encontrados na região de Nínive, escritos deste povo pagão que descrevia o fim de um mundo praticamente derrubado ali pelas águas, né? Ou seja, a mesma narrativa bíblica do dilúvio estava sendo contada também aos povos pagãos, como no caso aí de Nínive. Quem quiser depois, tiver a oportunidade, nós temos esse achado guardado ali no Museu Britânico de Londres. A pré-história e o evolucionismo. Bom, a evolução acredita que a história formou que a Terra formou há cerca de 5 bilhões de anos. A vida começou a surgir a partir de 1 bilhão de anos depois. 12 milhões de anos começam a surgir aí os hominídeos. Bem diferente da criação, pois a criação acredita que a vida neste mundo tem cerca aí de 6 mil anos. Então, bem diferente aí. Os períodos da pré-história na perspectiva evolucionista. Essa divisão vai surgir aqui no século XIX, conforme a aula anterior, mostrei para vocês um pouco da divisão desses períodos, tá? Então, antes da história, que era chamado-se de pré-história, nós tínhamos um período conhecido como período paleolítico, que vai durar ali até os 10 mil anos. De 10 mil anos até 5 mil anos antes de Cristo, nós vamos ter um outro período, conhecido como Neolítico. Mas nesse período já começou-se a trabalhar a criatividade da pedra polida, a invenção do fogo. E avançando aqui, nós temos então o período Neolítico, que vai durar de 10 mil anos até 5 mil anos antes de Cristo. 4 mil anos, então, a invenção da escrita, começamos aí um novo período aí na história. Pessoal, pré-história na América. Ah, professor, mas beleza, o mundo era conhecido só na Europa, África, Ásia, mas e a América? Descobriram a América e já existiam moradores. Como chegou as primeiras pessoas no continente americano? Realmente, nós temos duas teorias. O nome já fala teoria, porque não podemos exatamente provar, mas a mais aceita é conhecida como a teoria do Estreito de Bering. Vamos ver? Como chegou o homem, então, na América? Pessoal, uma das teorias foi através de navegações, a outra teoria, nosso mapa aqui está um pouquinho claro, deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui a cor. Ok. Então nós temos aí uma passagem da Sibéria para o Alasca, aqui acabou formando uma ponte congelada, nesse estreito aqui conhecido como o Estreito de Bering, e acredita que os seres humanos migrando atravessaram caminhando. Então essa é a teoria mais aceita tanto para a evolução como para a criação, tá? Tem um pequeno videozinho aqui, eu acho que dá para mostrar ilustrando. Esse vídeo eu tirei do programa Bíblia Fácil da Novo Tempo, Pastor Arilton aqui mostrando essa passagem de gelo aqui. Então deu para você ter uma ideia como chegou aí os primeiros habitantes na América. Pessoal, para fecharmos então a nossa explicação, tanto a evolução como a criação, você precisa ter fé, pois as duas são teorias. Bom, nós temos os relatos bíblicos, mas professor, eu nunca vi falar de alguém que conversou com Deus. Bom, algumas pessoas podem te contar, conversou com Deus e tudo, mas talvez você ali na sua falta de fé não acredite. Então realmente você precisa ter a fé. Agora, a evolução é a mesma coisa. Professor, surgiu a evolução e tal, e o homem nasceu, o mundo, uma explosão, criou tudo isso perfeito. Bom, você precisa ter fé também. E na minha opinião, a fé é maior para você acreditar na evolução, que tudo veio do caos, do que para você acreditar que tudo isso aqui existiu um criador, existiu um arquiteto que planejou tudo com perfeição. Então, algumas perguntas que vão trazer a sua inquietação que a evolução não consegue aí responder. Uma delas, se não há Deus, por que existe algo ao invés do nada? Se a vida sempre provém de vida, como a vida poderia prover do nada? Outra questão, se não há um design inteligente, como explicar tanta precisão, ordem e estrutura em nosso universo? Se não há um criador inteligente, quem colocou a informação genética no DNA? Pessoal, a evolução nunca vai conseguir explicar essas questões. Aí você analisa, a sua fé precisa ser maior para acreditar na evolução ou na criação? Então a decisão é com você. Pessoal, finalizando então nossa matéria, abram a apostila de vocês, aprofundem-se em nosso conteúdo, realizem as atividades aí do módulo 2, página 20, até a página 22. Até a próxima!